Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre vícios. Você se considera uma pessoa viciada? Ou você já teve algum vício específico? Se sua resposta foi não para uma dessas perguntas ou para as duas perguntas, então eu mudo um pouco a minha pergunta. Você por acaso toma café todos os dias? E se você não toma, você fica com dor de cabeça? Todos os dias você come um docinho depois do almoço? Aquele docinho para não fazer falta, sabe? Você passa mais de 3 horas no seu celular? Se sua resposta foi sim para uma dessas perguntas ou para todas as perguntas, parabéns, você é um viciado. Eu resolvi falar sobre esse tema, sobre vícios, apesar de ser meio pesado, querendo ou não, né? Porque tá rolando a CPI das bets. Eu tenho comentado bastante sobre esse tema no meu Instagram, né? Inclusive, se você não me segue lá, @falando que não sabe, Instagram e TikTok. Então me sigam lá. Nos stories eu tenho falado bastante sobre esse tema, né? Da CPI das bets. Mas antes de começar a falar sobre o tema em si, né? Vamos entender o conceito, né? O que que é vício, e entender o que está acontecendo, por que tá rolando essa CPI, né? Vieram me perguntar o que é uma CPI, Nanda? Por que tá rolando isso? O que que está acontecendo? Muita gente não está entendendo o que está acontecendo e hoje eu vou explicar brevemente o que está acontecendo e passar a minha visão, né? Dar a minha opinião sobre o que está rolando. Mas enfim, primeiro de tudo, vamos entender o que que é um vício, né? O que que é o vício? O vício, ele é um comportamento repetitivo que gera um prazer momentâneo, mas que com o tempo pode causar dependência e prejuízos físicos, emocionais, sociais ou financeiros. Só que acontece que quando a gente tem esse comportamento, né, repetitivo, nosso corpo ele é atingido pela dopamina. E essa dopamina, né, a dopamina, ela gera uma sensação de prazer momentâneo e imediato. Então, por isso que a gente fica muito viciado, por exemplo, no celular, né? Quando a gente entra lá numa rede social, por exemplo, o TikTok. Eu sou uma viciada em TikTok. Então, eu entro lá e fico rolando o feed sem parar e tal, porque dentro da minha cabeça, dentro do meu corpo, eu tô recebendo uma substância, digamos assim, que me causa essa sensação de prazer imediata e momentânea, porque ela não é uma coisa que fica, né, para sempre. Inclusive, uma hora eu simplesmente fico cansada, mas como eu estou viciada, eu continuo fazendo aquilo, porque em um certo ponto me dá prazer. E assim, né? Convenhamos, quem não gosta de receber prazer? Só que acontece que esse tipo de prazer não é benéfico. E aí, o que está acontecendo aqui no Brasil hoje em dia, né? É que está havendo uma popularização desses aplicativos de aposta, né? Blaze, jogo do Tigrinho, sei lá o quê, esses jogos de aposta também de futebol, né? Tem uns específicos que é de futebol. E aqui no Brasil, né? Vários jogos de aposta são proibidos, né? Jogo do bicho, cassino são proibidos. Não sei se há muito tempo eu sabia que tinha uma possibilidade de regularizar o cassino. Confesso que eu não sei se já regularizou, se já foi permitido, mas eu creio que não. Cassino, bingo, jogo do bicho, vários jogos desse tipo, né, são proibidos aqui no Brasil. Só que começaram a surgir plataformas, né, de jogos de aposta que são gringas em sua grande maioria, se não todas, eu não tenho certeza desse fato, né? Mas acontece que veio da gringa, veio para o Brasil e muitos brasileiros começaram a jogar sem antes ter uma regularização ou ter, inclusive, uma plataforma aqui no Brasil, né? Tipo, as pessoas
usavam, né, e usam, sei lá, VPN para conseguir acessar essas plataformas. Mas acontece que acabou chegando realmente, né, no Brasil de uma forma oficial assim, sem que as pessoas precisem usar, né, o VPN. E acabou que esses jogos se popularizaram, né? E por trás, né, desses jogos, né, tem suspeita de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, é, manipulação de resultado nos jogos, né, de futebol, por exemplo, quando trata-se de um aplicativo que é de futebol, então, por exemplo, coloca lá Palmeiras contra Corinthians. Você aposta que no primeiro tempo o Palmeiras vai fazer um gol no Corinthians, ou dois, enfim, você aposta lá. E aí, só que com isso você aposta o quê? Dinheiro, né? E aí, percebendo toda essa movimentação e todo esse caos que está acontecendo no Brasil, porque está acontecendo um caos no Brasil, foi instaurada uma CPI em 2024, que chama CPI das Bets, né? Basicamente, esse é o nome e o apelido da CPI. Mas, assim, o que que é uma CPI? Eu vou explicar muito basicamente, porque me perguntaram isso também, né? E eu quero que vocês entendam. Vou explicar muito assim, por cima, como se você fosse uma pessoa de 5 anos. Mas uma CPI é basicamente uma reunião em que os senadores, né, os deputados, eles se reúnem para discutir sobre uma determinada situação, sobre uma pauta, e com isso investigar e possivelmente, né, regularizar essa questão ou, enfim, entender o que que aconteceu para talvez indiciar alguém criminalmente, ou para regularizar, ou para proibir algo, enfim. E aí são feitas essas discussões. Às vezes não dá em nada, às vezes pode dar em alguma coisa, mas, por exemplo, teve aí, não faz muito tempo, né, a CPI da Covid, né, em que foi discutido o que que aconteceu, que em muitos hospitais muitas pessoas morreram por conta de uso de cloroquina no tratamento de Covid, que é um medicamento que não era indicado, né, para essa doença, enfim, e aí foi um caos também acompanhei a CPI da Covid, é bem interessante se vocês um dia tiverem interesse de acompanhar uma CPI, você consegue entrar lá no YouTube mesmo e pesquisar. Ontem acho que teve uma sessão nova também da CPI das Bets com o padre. Eu ainda não assisti, eu assisti o da Virgínia e do Rico. Dos dois eu não assisti até o finalzinho, mas eu assisti uma boa parte. Enfim, é interessante se você se interessa, se você quer entender melhor como que funciona tudo isso, olha lá, só procurar CPI das Bets no YouTube e vai aparecer. E se estiver rolando a sessão, você consegue assistir ao vivo ou as gravações. Enfim, fica aí, né, como um chamado, enfim, curiosidade. Mas para começar esse episódio, né, eu queria trazer todo esse contexto, né? Então, o que é o vício, o que é uma CPI, e é isso. Basicamente, a CPI é essa reunião dos deputados, senadores, em que eles investigam uma determinada situação. E aí, o que está acontecendo, né, gente? O Brasil, ele é um país pobre, né? No geral, é um país pobre. E tem muita gente deixando de comer, tem muita gente acabando com as suas próprias vidas para jogar nesses aplicativos de aposta. Só que o que acontece é que muita gente usa como um argumento, inclusive senadores ou enfim, próprias pessoas que estão sendo convidadas, né? Tipo, teve um caos aí na semana passada porque a Virgínia, né, ela foi convocada aí para testemunhar na CPI, por isso que teve esse boom. E acontece, né, que é utilizado bastante como um argumento assim, tem gente que é viciada em bebida e tem propaganda de bebida. E tem gente que é viciada em cigarro. Assim, primeiro que propaganda de cigarro no Brasil é proibido. Né? Realmente existe propaganda de bebida na TV, né? Enfim, você consegue acessar, né, essas propagandas.
Mas eu acho que tem uma grande diferença. Pessoas acabam com suas vidas por conta de vício em bebida, em drogas, em cigarro, em várias outras coisas, em pornografia. Vício, ele pode ser em várias coisas, né? Como eu falei, o vício, ele é uma sensação causada em você. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou viciada em jogo. E, assim, eu jamais baixaria esses jogos, de aposta porque eu acho que eu sou uma pessoa que tem pretensão para viciar. De verdade, me conhecendo, eu acho que eu tenho pretensão para viciar. Então eu vou arriscar? Eu não vou arriscar, sabe? Eu não vou arriscar a minha vida, o meu dinheiro tentando jogar nisso. Entendeu? Não vou arriscar. Aqui, tipo, eu falo que eu sou viciada em jogos porque, tipo, já testei e tal. Não, nunca nem joguei em Mega Sena, essas coisas, né? Nunca fiz isso. Mas em jogo mesmo, né? Jogo digital. Eu sou bem viciada. Tipo, teve uma vez, inclusive, que um amigo nosso, né? O Trevo, já veio aqui no episódio do A Vida Depois dos 20 e poucos. O Trevo, Baguete, não lembro como a gente chamou ele naquele episódio. Mas enfim, ele emprestou o Xbox dele pra gente, né? E aí eu e o João, a gente começou a jogar GTA. Só que antes da gente começar a jogar, eu falei pro João, falei assim, cara, eu sou viciada em jogo. E ele não botou fé, assim. E eu sou desde criança. E aí ele não botou fé. Ele ficou tipo, mano, cala a boca, sabe? Tipo, você não é viciada e tal. E aí eu falei, eu sou. Você não está entendendo, eu estou avisando que eu vicio em jogos. E aí a gente começou a jogar. Gente, chegou um ponto que ele não aguentava mais jogar. E eu não conseguia parar de jogar, sabe? Tipo, eu queria ficar jogando o tempo inteiro e ele, tipo, mano, pelo amor de Deus, chega. E eu sempre fui assim desde criança, quando eu tinha DS, enfim, eu sempre fui meio viciada em jogos. E aí, gente, acontece que é isso, eu tenho uma pretensão de vício em jogos, só que assim, eu tenho a consciência e eu tenho a capacidade de entender que isso pode causar um vício e que isso muito provavelmente não vai ser bom para mim. Só que existem pessoas que colocam a sua vida à prova, assim, né? Por conta de dinheiro, porque não tem muito dinheiro já, entendeu? E aí, o que que é prometido? É prometido que você pode ganhar. Ai, não, mas a gente avisa que é o argumento, né, dos influenciadores que foram chamados lá. Ah, não, mas a gente avisa que é um jogo. No jogo, o que que acontece? Você pode ganhar e você pode perder. Só que no ganhar, que é o que eles tanto fazem propaganda, no ganhar, você ganha muito dinheiro. Você pode dobrar o valor, triplicar o valor que você colocou na plataforma. E aí, para mim, essa é a grande diferença entre, o vício em cigarro, o vício em droga, o vício em bebida, né? Uma pessoa que ela tem esse vício em bebida, por exemplo, ela bebe, ela sabe que ela não tá fazendo bem pra ela, tipo, mesmo que inconscientemente, ela sabe que ela não está fazendo bem pra ela. Ela não bebe pensando, nossa, com essa bebida eu vou dobrar o meu dinheiro e conseguir pagar a minha conta de luz. Essa é a grande diferença dos vícios. Entende? De tipo, meu, a pessoa, o Zezinho da esquina, ele tem R$ 50 no bolso. Ele é um fudido, entendeu? E ele precisa pagar a conta de luz dele de R$ 200. Aí ele abre lá o Instagram dele, tem um riquinho. Olha, tem um riquinho lá, cara de pau, fingindo que tá jogando e ganhando R$ 8.000. E aí o Zezinho, filho da puta, que não tem um puto no bolso, fala assim: eu vou apostar esses únicos R$ 50, porque vai que assim eu dobro o meu dinheiro, ou triplico o meu dinheiro, e eu consigo pelo menos pagar minha conta de luz. E aí o Zezinho joga os R$ 50 dele lá e perde. Os únicos R$ 50 que ele tinha, ele perde. Ou pior, ele ganha, os 50 vira 100, e aí ele fala: Caraca, isso dá certo.
E se eu jogar esse 100, vai que eu ganho 200? E aí, beleza, fecho a minha conta de luz de R$ 200 certinho. Ou se ainda sobrar, vixe, ainda posso fazer, sei lá, comprar um arroz, um feijão. Aí ele pega e joga o 100. Aí o que que acontece? Ele perde. Aí ele fala: Não, pera lá. Não, vamos lá. Não, não posso perder. Eu preciso pagar minha conta de luz. O que que eu vou fazer? Aí vende o saco de arroz que tem em casa. Ah, então eu vou jogar aqui. Aí ele perde de novo. Não, não, mas eu preciso recuperar agora o saco de arroz e a conta de luz que eu preciso pagar. O que que eu vou vender aqui? E assim vai, gente. E aí você vai entrando numa cadeia. Ou seja, tudo isso para dizer que quando você tá, tipo, esse vício, né, no jogo, é isso. Você coloca uma esperança, vende-se uma ideia de que você apostando, você pode resolver a sua vida. E não é isso que acontece, sabe? Porque as pessoas que estão divulgando isso já são pessoas que têm dinheiro, e aí isso me irrita também, né? Porque essas pessoas que têm dinheiro, que vão lá é, testemunhar e não sei o quê, e falar: ai, não, mas eu aviso que é um jogo, eu aviso que dá pra ganhar, dá pra perder, ai, mas eu faço isso por hobby. Ai, porque alivia a minha ansiedade. Teu cu que alivia a sua ansiedade. Sabe? Tipo, ai, mas eu faço pro hobby, eu acho legal. Caraca, você gosta de perder dinheiro? Se você gosta de perder dinheiro, é porque você tem dinheiro, sabe? Você tem o dinheiro pra perder. Essa é a questão. Agora, quando você não tem, entendeu? As pessoas que você tá influenciando, as pessoas que você tá apostando aquilo não têm o dinheiro. Ah, não, mas aí é problema da pessoa. É, eu que vou controlar a pessoa? Eu que tô me responsabilizando pela pessoa? Tipo, cara, você não tem nem consciência, assim, nem encosta, assim, na hora que você vai dormir, deitar a sua cabeça no travesseiro, não encosta lá no seu consciente que tem um filho da puta morrendo de fome porque viu o seu vídeo lá ganhando R$ 8.000, ele achou que ele ia ganhar R$ 8.000 também e perdeu tudo, sabe? Tem gente tirando a vida, parando de comprar comida. É uma questão de você ter consciência também, sabe? Você ter moral. Antes de começar esse caos, né, da CPI, tava rolando muito um vídeo do Fel que ele tava falando numa live, né, com um casal lá que, mano, não sei nem quem é e assim, eu prefiro continuar sem saber quem é esse casal. Mas aí o cara falando lá que ele joga e que ele gosta e que ele é viciado mesmo e que não sei o que pra ele não tem problema nenhum divulgar o jogo e que não sei o que. E o Felca, ele é completamente contra, né? Inclusive, eu acho muito pertinente o que ele fala sobre esses jogos, né? Enfim. E ele, tipo, completamente perplexo, sabe? Tipo, e ele falando assim, mano, eu sei, já me ofereceram a ele, fala lá um valor absurdo, né? Tanto pra divulgar esse jogo, né? E aí o cara fala, ai, mas você não aceitou ele? Tipo, não, mano, a minha consciência vale mais, tá ligado? E assim, não que, nossa, o Felca é perfeito, meu Deus, maravilhoso, nunca erra. Não é, ele pode errar, já errou, inclusive, sabe? Mas é isso, sabe? Tipo, é sobre você comprar, tipo, comprarem a sua consciência, sabe? Sua moral, sei lá, sua ética. Cara, eu acho muito absurdo. Porque além disso tudo, eu tenho certeza, gente. Assim, o Rico, né, que é um dos influenciadores que foi nessa CPI, falou que não acontece isso com ele, mas a Virgínia falou que sim. Que foi exatamente isso. Que ela tem uma conta. Ah, isso é bem interessante pontuar, né? Que quando fechou o contrato lá, né, ela tem uma conta. E isso realmente acontece, tá? Porque eu trabalho com contratos.
E eu trabalho com contrato de influenciador. E eu já vi contrato de influenciador e não influenciador pequeno, tá? E não que o influenciador que eu trabalho, assim, tipo, divulga jogo do Tigrinho, eu não sei, eu nem sigo a pessoa. Ela tem um usuário, uma senha pra entrar na plataforma lá que ela vai divulgar e tal. Não lembro se era de aula de inglês, de língua, sei lá, uma coisa assim. Então, realmente, isso acontece, né? Quando você vai, dependendo da plataforma que você usa, você recebe realmente uma conta demo, que é uma conta demonstração, né? Para você demonstrar como você utiliza aquela plataforma. E aí, o que que acontece, né? Esses caras provavelmente dão um usuário uma senha para o influenciador que vai fazer propaganda desse jogo, né? De aposta. E aí, com esse login e essa senha, você entra lá na plataforma deles. E aí, você gravando a sua tela, mostrando como é demais, que você ganha todas, meu Deus do céu, é óbvio que você vai ganhar, porque batata que os caras, tipo, fazem o seu login e a senha pra você ganhar sempre ou quase sempre, sabe? Ou para se você perder, você vai perder pouco, mas quando você ganhar vai ser muito, justamente porque eles querem que você mostre isso pro público, sabe? Só que, gente, tem muita gente que não tem, tipo, consciência de que isso vicia, de que isso não é bom, de que, tipo, que aquela conta que a pessoa tá usando é uma farsa, sabe? Tem muita gente que não tem, gente. São pessoas, tipo, ignorantes, assim, sabe? Então, é muito foda, assim. Primeiro você querer comparar outros tipos de vício com isso. Porque é isso, assim, tem, pra mim, né, na minha opinião, tem essa grande diferença em que você, num vício, né, em chocolate, em café, em bebida, em cigarro, você sabe que você não vai receber nenhum dinheiro de volta. Você não compra um cigarro pensando assim, nossa, com esse cigarro de R$ 1 que eu vou comprar aqui, eu vou ganhar R$ 10 de volta. Não, não é essa lógica, né? Você mexe com outro ponto da vida da pessoa, porque se é uma pessoa miserável, uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem nada, e às vezes pode ser uma pessoa que tem. No podcast da Deia, né, do Não Inviabilize, tem uma história parecida que ela conta, uma pessoa muito bem sucedida e tal, e ela começa a jogar em jogos de aposta, né? Ganha dinheiro, aí perde, ganha. Aí ela ficou viciada e, mano, acabou com a vida dela, entendeu? Uma pessoa bem-sucedida. E quantas pessoas já não passaram por isso, sabe? E ainda estão passando e ainda vão passar. Porque a discussão na CPI é justamente a gente vai proibir ou a gente vai regulamentar, né? Então, colocar regras, né, fazer uma lei sobre isso, tal, para que as casas de aposta tenham que seguir, né, essa legislação. Ou a gente vai proibir de uma vez. Porque tem uma discussão de, mas se proibir, as pessoas vão continuar acessando, né? Vai continuar acessando de uma outra forma, assim como fazia antes. Só que tem muita gente que não sabe nem o que é um VPN, como que vai usar, sabe? Tipo, então, querendo ou não, você ia dificultar. Pelo menos uma grande parte dessas pessoas, ao meu ver, ia cortar e ia parar de apostar, entendeu? Então, se você proibir, pra mim faz mais sentido proibir, né? Eu acho que é mais válido proibir do que regularizar. Mas enfim, né? São só opiniões nesse caso. E, e aí tem muita gente também que fala assim, ai, nossa, mas e, por exemplo, ai, lotérica, né? Que tem até, acho que não sei se virou tipo um corte assim viral da Virgínia, que pelo menos eu vi algumas pessoas comentando assim, que a Soraya, a relatora, enfim, a presidente lá da mesa, eu acho que foi ela, inclusive, que propôs essa CPI. Ela pergunta assim: não, a Virgínia fala, né, disso, ai, na loteria, não sei o que, não é permitido, porque eu já joguei achando que eu ia ficar bilionária e não fiquei. Aí ela falou: milionária? Ela, não, bilionária. Tipo assim, não, milionária não, né? Porque eu já sou milionária.
Ela não falou exatamente com essas palavras, mas só com o tom da pessoa você percebe, ela é uma milionária, entendeu? Então é isso, quando ela tá, tipo, divulgando o jogo do Tigrinho, ela não precisa pensar se ela vai conseguir pagar a conta de luz, entendeu? Porque ela sabe que ela vai conseguir, porque ela não é que ela tentou ser milionária, porque isso ela já é. Ela tentou ser bilionária, tá ligado? Tipo, é muito diferente. Voltando, né? Aí ela fala isso, né? Tipo, uma dos argumentos das pessoas é isso também. Tipo, mas a loteria, não sei o que lá. Mas, gente, é... as pessoas querem comparar uma coisa com a outra, né? Eu acho que até certo ponto até que faz sentido, mas eu acho que um grande problema, né, das casas de aposta, além de tudo, é essa propaganda desenfreada, né? Inclusive um dos senadores ele fala lá, nossa, mas é, caramba, o Pelé, ai, socorro, juro, o Pelé fez propaganda de bebida, de cigarro, inclusive, ele usou essa palavra, inclusive de camisinha. Tipo, sendo que a camisinha, gente, é um negócio que é usado para proteção, então é uma coisa boa. Mas beleza. É, eu acho que a diferença é isso, sabe? A propaganda. Porque você tá com o celular em mãos o tempo inteiro. Então, a qualquer momento você consegue ter acesso às propagandas do jogo do Tigrinho. Inclusive, muitas contas, nossa, teve uma época que não paravam de pedir para me seguir nas minhas contas do Instagram, que eu tenho um monte, né? Vocês sabem que eu tenho um monte. Mas enfim, não paravam de me pedir pra seguir, tipo, tudo coisa de tigrinho e tal, porque é um bombardeio, assim, você é bombardeado o tempo inteiro de pessoas falando. É que as pessoas que eu sigo especificamente não são pessoas que divulgam, pelo menos nunca vi. Não são pessoas que divulgam, mas assim, tem muitas pessoas que divulgam. Ai, a Deolane, o Gustavo Lima, a Virgínia, o Rico. Deixa eu pensar aqui. Acho que só vieram eles na minha cabeça, mas eu sei que tem muitos outros, sabe? E aí, para pessoas que seguem esse tipo de conteúdo, você é bombardeado com esse tipo de propaganda o tempo inteiro. Então você fica com vontade de baixar um aplicativo, você fica com vontade de, e se eu jogar só esses R$ 20 aqui, só esses R$ 50 aqui, rapidinho, só pra eu ver o que acontece. Você fica com vontade. Não adianta falar que não. Porque quando uma propaganda sem parar aparece pra você, você fica com vontade de consumir aquilo. Então, por exemplo, no Instagram, meu, é batata. Eu pesquiso uma bota. Não para de aparecer bota, sapato, loja de bota, de sapato, não sei o quê. Aí daqui a pouco roupa que combina com a bota, com o sapato que eu estou procurando. E aí eu sou bombardeado o tempo inteiro. Vira e mexe eu caio na tentação. Tenho vício em compra também, inclusive. Tô tentando parar. Mas assim, também é um vício, mas é isso. Tipo, eu sou bombardeada o tempo inteiro de propaganda. Então, você acaba ficando maluco. Você fala, uma hora você cede ao seu vício, entendeu? Porque você quer comprar, você quer consumir, você quer ser igual ao outro, você também quer ganhar dinheiro, tá ligado? O Brasil, ele tá numa situação foda pra caralho, tá tudo muito caro. As pessoas estão sem emprego. Então, tipo, quando você pega essas pessoas mais sensibilizadas por conta de toda essa situação de falta de emprego, de tudo muito caro, as pessoas não têm dinheiro, você pega no ponto fraco das pessoas, porque elas querem ter dinheiro. Elas querem ter dinheiro não só para comer o arroz e feijão, elas querem comprar uma carne boa, querem viajar. E é um sentimento válido, né? Só que, tipo, o meio que é usado pra chegar nisso não é válido. Porque acaba fudendo mais a pessoa do que ajudando, entendeu? Isso que é difícil, cara. Então, a grande diferença é essa, tipo, é o bombardeio de propaganda. Pra você jogar lá na loteria, tal, não sei o quê, você precisa ir até lá. Aí você compra o bilhete, aí você não sei o quê. Aí tem todo um processo. Você não tá na TV aqui, ó.
e recebendo um monte de propaganda sobre isso, entendeu? Ah, joga na loteria, ah, não, você vai ficar rico, ah, lá, lá. Não tem um monte de gente divulgando. Acho que isso é uma grande diferença também, né? Não tem um monte de gente divulgando que tá ganhando na loteria. Tipo, não tem 5 pessoas que você olha lá no Instagram falando que ganhou na loteria e que por conta disso tá rico. Entendeu? Tipo, pra mim tem um abismo de diferença, né, entre as coisas. Mas enfim, é isso, cara. Tipo, o que eu queria falar foi basicamente um episódio mais sobre essa CPI, né, e sobre vício em jogo, mas abordar sobre o vício também, né? Tipo, eu sei que a maior parte eu falei sobre isso, mas é que o vício, ele tá muito intrínseco, assim, na gente, né? E às vezes a gente não para se reconhecer e entender que somos pessoas viciadas. Você é uma pessoa viciada. Você pode não ser uma pessoa viciada em jogo de azar, porque não pode ser chamado de dar sorte, né? Se não dá sorte, você não ganha o dinheiro, então é de azar. Mas você é viciado em café, você é viciado no seu celular. E às vezes a gente precisa entender que nós somos viciados e abraçar o nosso vício e tentar mudar um pouco isso, entendeu? Eu acho que quando a gente entende que somos pessoas viciadas, a gente cai menos na tentação. Não, não necessariamente cai menos na tentação, mas é que quando chega uma tentação, pelo menos você tenha consciência de que aquilo é um vício para você e que você pode cair nisso, sabe? Tipo, exemplo, o negócio do jogo lá, né? Que eu falei pro João, cara, eu sou viciada, eu entendi, eu sei que eu sou. E aí eu tentei alertar ele, ele não me ouviu. E aí, em outros jogos aconteceu isso também. E, inclusive, às vezes eu não tenho. E não é só, tipo. O meu vício, às vezes, é em ficar obcecada por alguma coisa, né? Tipo, eu acho que obsessão e vício, eles andam bem juntos, assim, né? Porque, por exemplo, teve uma época que eu fiquei viciada em crochê. Eu ficava até tipo 3, 4 horas da manhã, assim, fazendo crochê, porque eu queria acabar um negócio, eu queria entender como funcionava quando eu tava aprendendo ainda, né? Mas eu acho que tem a ver, né? Tipo, com isso, com essa sensação de tipo. É que no fim o crochê, ele é, querendo ou não, benéfico, né? Um vício até que benéfico, porque eu tô me exercitando, né? Tô exercitando minha mão, minha mente, não tô no celular, não tô usando tela. Só que também começou a atrapalhar minha qualidade de vida, porque aí eu comecei a dormir muito tarde e acabar muito tarde e acordar muito tarde, e aí a minha rotina começou a ficar super bagunçada. E aí eu comecei a entender que eu estava viciada, obcecada, né, pelo crochê e eu precisava mudar isso. E aí eu comecei a, tipo, estipular horários, momentos pra eu fazer, sabe? Porque se deixasse eu fazia o dia inteiro. Então é isso, sabe? A gente entender que nós somos pessoas viciadas e que a gente não pode se colocar à prova, tá ligado? Dependendo da situação. Porque, por exemplo, se eu. Repetindo, né? Se eu tenho essa. Se eu sou propícia, né, pra ter jogo, vício em jogo, pra que eu vou arriscar de baixar essa porra desse jogo do Tigrinho, entendeu? Se eu sei que eu tenho a possibilidade aí de ficar viciado e acabar com a minha vida, entendeu? O problema é que tem gente que não tem esse tipo de consciência. É, mas enfim, gente. Ai, ai. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Apesar de ter sido um pouco diferente, né? Que eu falei mais sobre uma situação aí atual do Brasil e tal. Falei sobre vícios no geral. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Primeiro, todo o contexto do Brasil, porque o negócio tá sério, gente. Tipo, sério mesmo, assim.
Tem pessoas se matando, tem pessoas fazendo dívida com agiota, tem pessoas pedindo socorro, tem pessoas perdendo a vida, assim, financeira, perdendo suas famílias por conta de vício em jogo, tá ligado? Deixando de comer, usando o dinheiro do Bolsa Família, que já não é muito, pra ficar jogando, tipo, pra ver se ganha, né, mais, se consegue ganhar a vida com isso. E é isso, e aí as pessoas levam isso como se fosse normalizado, né? Tipo, porque as pessoas falam, né? Ah, por exemplo, ah, nos Estados Unidos tem os cassinos lá, não sei o quê. E tipo, gente, só que assim, o cassino já é uma coisa meio gourmetizada, né? Sinceramente, eu não conheço muito do meio. É outra coisa que eu tenho certeza que eu não posso nem chegar perto, senão eu viciaria com certeza. Mas assim, é uma coisa meio gourmetizada, uma coisa meio luxuosa, né? E tal. Não é qualquer pessoa que vai entrar num cassino pra jogar, né? São coisas diferentes também. Mas enfim, eu acho que também tem a ver que o Brasil é um Brasil de pessoas pobres, né? Pobres. Enfim, e tudo isso, tipo, o contexto inteiro é completamente desfavorável pra ter esse tipo de jogo, sabe? Aí, enfim, é muito triste, assim, o que a gente tá passando. É muito triste ver, tipo, os políticos, né, lá tirando foto com os influenciadores, fazendo mó algazarra em cima de um assunto tão sério, sabe? Eles fingem que eles são tão sérios e aí, tipo, enfim, gente, só assistindo pra entender. Mas é isso, eu espero que vocês, se vocês tenham uma pessoa passando por isso, ou enfim, que vocês possam ajudar de uma certa maneira, pode enviar esse, esse episódio aí para as pessoas, para falar, tipo, ai, será que esse episódio não cabe pra você, Chelsea? Ai, ai. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e vamos para o pensamento no banho. O pensamento no banho da semana, gente, é que eu fui numa orquestra na Sala São Paulo. Eu ganhei um convite e, mano, foi muito legal. Eu já fui numa orquestra há muitos anos com os meus pais. Eu nem lembro direito. E foi lá na Oca, lá no Ibirapuera. Foi muito legal, eu lembro de ter gostado. Mas enfim, eu nunca tinha ido na Sala São Paulo, primeiro que é um lugar lindo. E, meu, foi muito legal, foi muito divertido, sério, eu gostei bastante, assim. É muito engraçado a experiência de uma orquestra, porque você como assim, eu gosto de música clássica, né? E, bom, eu sou bem eclética, mas eu gosto de música clássica e eu acho interessante você ficar eu ia falar viciado, ó, o ato falho. Você ficar meio que inventando cenas assim na sua cabeça enquanto vai passando aquela música no fundo. É muito engraçado, gente. Com uma música clássica, você pode fazer isso, entendeu? Coloca uma música clássica aí, fecha os olhos e fica viajando. Ou, tipo, olha pro nada, assim. Você vai começar a pensar, tipo, nossa, essa música numa cena de ação, ou de terror, ou de tensão. Nossa, juro, é muito bom. E foi muito legal. E se eu não me engano, tem dias que você consegue ingresso de graça, tal, tipo, se você chegar um pouco antes, porque não enche muitas vezes, né? E porque é um negócio específico, querendo ou não, mas fica aí como dica de rolê em São Paulo. Fica no centro de São Paulo, a sala São Paulo, né? Enfim, se você não é de São Paulo, não sei se na sua cidade tem algo assim, ou se você mora perto de São Paulo, vem aí visitar. Mas foi muito legal, eu queria compartilhar essa experiência que eu viajei. Eu dei uma choradinha na primeira música, mas é que eu sou uma pessoa um pouco emocionada, né? Vocês sabem como eu sou. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido o episódio de hoje. E é isso. Avaliem o podcast. Me sigam nas redes sociais, @falando que não sabe no Instagram e TikTok. Deixa o seu comentário aqui falando o que você
achou sobre o episódio, se você pensar algo diferente. E caso o seu texto não caiba aqui, você pode deixar um áudio e o link está no perfil do podcast. E é isso. Um beijo e eu fui. Tchau!